Por que você acha que as pessoas fumam? Bom, todo mundo faz essas coisas aí porque são gostosas e porque elas preenchem o tal do vazio existencial, né? Eu acho que a gente tem essa voracidade pela vida e o cigarro ajuda a preencher essa angústia existencial. Depois de 1 ou 2 meses de uso do cigarro, a pessoa já se torna dependente. É um ladrão de vidas, né? As pessoas não imaginam que ele está tomando, roubando a vida das pessoas. Mas apesar disso, apesar das campanhas, as pessoas continuam fumando, né? No Brasil ainda temos 19 milhões de fumantes. Eu tenho agora 34 anos, comecei a fumar com 18 anos de idade. Quando eu era mais nova, eu já tinha tentado um pouco parar de fumar. Eu cheguei a ficar um mês, nem isso, e era muito difícil sozinha. Muitas vezes você pega um fumante e ele fala assim, eu fumo há 20 anos, para que eu vou parar de fumar se os efeitos vão continuar? Entendeu? Então, mesmo que eu pare de fumar, aos 20 anos, o cigarro já comprometeu meu pulmão, tudo que tinha que fazer de ruim já fez. Então, por que eu vou parar? Para melhorar a qualidade de vida. E melhora imediato? Muito, melhora rápido, Calil. Interessante que essas pessoas, quanto mais idade elas têm, mais doenças relacionadas ao cigarro elas têm, são as que percebem, doutor, eu descobri um fôlego extra, consigo subir uma escada. Foi na boca e é o mesmo jeito que está essa foto aqui, ó. Mesmo jeito estragou minha boca, tudo por conta do cigarro. A mortalidade de tabagismo no Brasil, a quanto chega por ano? 160 mil pessoas, Calil. É muito, né? É um ladrão de vidas, né? É um ladrão de vidas? Eu acho que é uma boa definição para o cigarro, é um ladrão de vidas, né? As pessoas não imaginam que ele está tomando, roubando a vida das pessoas, mas é isso que ele está fazendo. Morre do quê? A principal causa de morte dos fumantes todo mundo acha que é a parte respiratória, mas não é o cardiovascular. Infarto e acidente vascular cerebral. É o grande matador. Mas apesar disso, apesar das campanhas, as pessoas continuam fumando, né? No Brasil ainda temos 19 milhões de fumantes. E o Brasil foi o país com grandes projetos de maior redução de fumantes, não foi? Sim, graças a Deus. Mas ainda assim, como a população é imensa, né? Hoje a gente tem menos de 9% da população adulta que é fumante, mas isso significa ainda 19 milhões de pessoas que a gente tem que tratar e ajudá-las a pararem de fumar. A dependência do cigarro, ela se desenvolve muito rápido. Existem artigos mostrando que depois de 1 ou 2 meses de uso do cigarro, a pessoa já se torna dependente. As primeiras fumadas, elas são desagradáveis. O gosto é ruim, às vezes a pessoa tem tontura, tem náuseas, mas se ela insistir, é curioso que tem gente que passa mal e insiste, né? Aí a nicotina, ela tem um efeito psicoativo de promover a produção de substâncias no cérebro que dão prazer, concentração. E aí o que acontece? Começa a desenvolver um número maior de receptores de nicotina no cérebro. E aí a pessoa começa a ter fome de nicotina. Para ocorrer isso, basta poucos meses de uso. Claro que é muito fácil falar pare de fumar, né? Algumas pessoas têm mais facilidade, mas outras pessoas praticamente impossível, ou acham que é impossível, né? Parar de fumar. De uma maneira bem didática, os tratamentos para a pessoa largar de fumar. Por exemplo, eu fumo,
sei lá, 2 maços de cigarro por dia, por exemplo, eu sou um paciente, e como eu faço para parar de fumar? Para você fazer um paciente parar de fumar, você tem que montar um tripé. São 3 coisas que você tem que avaliar nesse paciente. Saúde mental. Quanto que ele tem de depressão e ansiedade e nem sabe que tem. Isso é uma questão importante, que vai definir se ele vai conseguir ou não parar de fumar e até se ele vai ter vontade de parar de fumar. Então, a primeira parte é saúde mental. Segundo, o remédio mais eficaz para tirar aquele desejo incontrolável de fumar, que é a fissura. Você tem que dar um remédio que tenha essa capacidade de tratar a fissura. E terceira parte, Calil, a técnica comportamental. O que é fissura? Fissura é um desejo incontrolável de fumar. É que nem vontade de ir no banheiro, sabe? Não tem como segurar. Isso é fissura que o fumante sente. Por mais que ele não queira, está fora do controle. E tem a questão comportamental, que é uma técnica nossa também, Calil, porque todo mundo falava, marca uma data para parar de fumar. Você fala isso pro teu fumante, que esse cara que fuma 2 maços, ele fala, marca uma data, doutor, daqui a uma semana eu vou parar de fumar. Ele vai rir da tua cara. Então a gente mudou. A gente tirou o cigarro do cenário, né? Que está incluído, o fumante acorda fumando e dorme fumando. Então, tudo que ele faz na vida dele gira ao redor do cigarro. Então, em vez de você pedir para ele evitar todas essas circunstâncias, que é impossível, né? Que é desde o levantar até o deitar, a gente pede para ele fumar de uma maneira diferente, mas considerando esse tripé, que ele está com remédio para ansiedade e depressão, se for necessário, que ele está com bom remédio para parar de fumar, e que aí ele vai usar essa técnica de fumar de castigo, e isso vai fazendo com que ele reduza progressivamente o consumo, ele perceba que ele pode tomar café, tomar a cervejinha dele, sem fumar. Eu tenho agora 34 anos, comecei a fumar com 18 anos de idade. Comecei fumando entre 8 e 10 cigarros por dia, era a quantidade normal, assim, que eu fumava, às vezes 7, mas era sempre isso, entre 7 a 10 cigarros por dia. Depois, na pandemia, eu comecei a trabalhar de casa. E aí foi livre acesso ao cigarro. Eu sempre fumei dentro de casa também, eu tenho os meus cantinhos de fumar. Tinha os meus cantinhos de fumar. E aí acabei fumando mais e comecei a fumar de 13 a 15 cigarros por dia mesmo. Então tinha dia que eu quase chegava nos 20, que era no maço inteiro. Quando eu era mais nova, eu já tinha tentado um pouco parar de fumar. Eu cheguei a ficar 1 mês, nem isso. E era muito difícil sozinha. É muito difícil parar de fumar, porque tem muita fissura. Depois de, sei lá, o último cigarro, 1 hora depois, 2 horas depois, eu já tava chorando de vontade de fumar. E se eu visse alguém com cigarro na mão, eu tenho certeza que eu ia roubar o cigarro e sair correndo fumando. O tratamento eu achei bem incrível. Não é dolorido, porque quando você resolve parar de fumar, eu já começava a sentir a dor, a minha perninha já começava a tremer. Só de pensar em bater perninha, já começava a... Meu Deus, vou parar de fumar, eu preciso parar de fumar. E aí já começava, e aí fumava mais, né? Que tem até uma fase desse tratamento que eu achei muito legal, que ela falou que é a fase do castigo. Que era, eu tinha que desassociar, fumar desassociando os comportamentos. Então eu olhava pra parede, eu fumava olhando pra parede, era a fase do castigo. Eu não podia usar o celular enquanto fumava, porque eu associava, né, ao prazer de estar ali olhando o celular, vendo meme, sei lá, com um cigarro, ou café, ou uma bebida, alguma coisa assim. Então era olhando pra parede, vazia, sem nada e fumando. Era a fase do castigo. Eu achei tão incrível o tratamento e a eficácia dele também, e o lance de não ter aquela fissura, de não ficar maluca pela vontade de fumar um cigarro, que eu consegui convencer minha mãe também, que já estava querendo já há anos parar de fumar, mas sozinha também não conseguia. Teve uma noite que eu sonhei que estava eu e meu finado esposo, e ele estava fumando. Aí disse que eu catei o cigarro da mão dele, dei um trago. Aí eu olhei bem pra ele e falei assim, isso não é mais pra mim não, isso não quero mais isso pra minha vida. Aí eu comentei com a minha psicóloga do sonho. Ela falou, mas que danado, né? Ele sai lá de onde ele tá pra vir aqui perturbar pra você fumar? Ainda bem que você foi forte e resistiu. Eu falei, pois é, não vou fumar mais, né? Foi assim, foi muito gratificante. Depois de 34 anos, tentei várias vezes. E com essa medicação, com esse tratamento,
Você não sente aquela ansiedade, aquele desespero que você tem que fumar. Você vai viver mais tempo, não vai ter aquele... Ai, credo, você tá com o cabelo fedido, cigarro, ai, sua roupa tá fedendo cigarro, ai, vai fumar pra lá, né? Agora não tem mais isso, você chega, ai, tá cheirosinha, que gostosinha, né? Tá bonitinha. Então, eu aconselho, cigarro nunca mais. As caipirinhas ainda pode, né? As caipirinhas pode? Cerveja. Não, por favor. João, o cigarro, o vício do cigarro, né? Todas as pessoas são viciadas, ou algumas, ou por que viciam? Ele ativa um sistema que é o sistema de recompensa cerebral. Esse sistema ele tem partes, né? E uma das partes é uma parte bem arcaica assim do nosso cérebro, né? Da área tegmentar ventral, e ele memoriza o prazer associado a esse uso. Dependendo de fatores individuais, as pessoas vão ter maior ou menor vulnerabilidade para se tornar dependentes depois desse primeiro uso. De todas as drogas que se conhece hoje, o cigarro é o maior potencial de dependência ou existe alguma outra droga? Não é o maior potencial de dependência. O maior potencial, Calil, ele está mesmo relacionado aos opioides. São ainda as drogas mais com esse maior potencial, mas o tabaco vem ali em segundo, terceiro lugar. A gente, por exemplo, a gente tem estimativas de que 1 em cada 3 pessoas que experimentam tabaco se tornam dependentes. Bastante. Então, é muito alto, apesar de não ser a primeira, mas é muito alto. Desde que eu fume, o efeito no cérebro da nicotina ou de outras substâncias que existem no cigarro, age rápido no cérebro, não? Muito rápido, assim como outras drogas fumadas, né? Então a gente tem, por exemplo, a cannabis, o crack, né, que é a forma fumada da cocaína, leva em torno de 7 segundos para a substância chegar aos receptores e a gente ter os efeitos cerebrais dessa substância. Então é extremamente bem rápido. O que mudou e ajudou muito no tratamento do tabagismo, primeiro o entendimento que tabagismo é uma doença. Então, é deixar de atender o tabagista de uma maneira crítica, moralista. Há 20 ou 30 anos atrás, se culpava o fumante por essa doença. Você não volta mais aqui se não parar de fumar, coisas desse jeito. Hoje, você não manda embora um doente hipertenso, você não manda embora um doente com asma. Você não vai mandar embora ou criticar um paciente que é fumante, ele é dependente. Foi na boca e é o mesmo jeito que está essa foto aqui, ó. Mesmo jeito estragou minha boca, tudo por conta do cigarro. Uma das causas do vício são pessoas já que têm depressão, ansiedade. Esses são os mais propensos a ficarem viciados no cigarro ou não? Sim, Calil, a gente tem dados epidemiológicos mostrando que as pessoas com outros transtornos mentais, né? Lembrar que o tabagismo é um dos transtornos mentais também, elas têm maior chance de se tornar dependentes do tabaco e também maior dificuldade de parar. Então, a gente tem um grande sucesso na diminuição do tabagismo no Brasil, atualmente, mas essa população que ainda fuma, né, que sobrou, a gente fala, né, é uma população com alta taxa de comorbidade psiquiátrica. E isso, no tratamento, dificulta as coisas. Então, é muito importante que a gente tenha uma abordagem multidisciplinar para que a gente aborde também esses transtornos durante o tratamento. Quem que fuma mais, o homem ou a mulher? O homem, né? O homem, isso no mundo todo. Em alguns países essa diferença é mais marcada, por exemplo, Rússia, China, mesmo no Chile. Mais homens. Mas aqui no Brasil, ainda são mais homens, mas as diferenças têm cada vez caído mais. A gente fala muito de uma convergência de gênero, tanto para o uso do tabaco quanto para o uso do álcool. Então a gente tem cada vez padrões mais parecidos, especialmente nas áreas urbanas, como São Paulo.
Eu comecei a fumar com 19 para 20 anos, tarde, né? Para minha geração, todo mundo começava a fumar mais cedo. E comecei a fumar quando eu fui estudar fora, eu estava no Canadá e todo mundo comia muito, né? Colégio interno e tal. E eu achava, me iludi que se você fumasse, você ia comer menos. Eu estava engordando loucamente e eu comecei a fumar para fazer regime, ver se pode. E aí nunca mais parei. Eu achava que eu ia poder controlar. Como toda boa dependência, você acha que quando você começa, você acha que você vai ter total controle. Não, eu vou fumar 3, 4 por dia, depois eu paro. E não é bem assim. E aí eu fumei, sei lá, 30 anos. E 30 anos fumando mais de 20 cigarros por dia. No começo eram 10, depois mais de 20. Quando eu escrevia, eu trabalho com jornalismo, escrevendo em casa e tal. Cada vez que tiver um lapso ou uma falha no pensamento, você acende um cigarro. É automático. E aí foi uma luta para parar, uma luta. Eu comecei a tomar o remédio, eu acho que na 3ª semana que eu estava tomando o remédio, eu comecei a ficar enjoada. Só que eu já estava na programação bem adiantada e eu já tinha parado de fumar de manhã. E eu achei aquilo tão sensacional. O meu problema era, eu acendo cigarro de manhã e não conseguia parar. Mas eu já tinha parado de fumar de manhã, tipo, umas 2 semanas, 3 semanas, sei lá eu. Aí eu falei, quer saber, o remédio é tão caro, já estou enjoada, parei. E aí eu parei e nunca mais voltei. O tabagismo, ele é uma pandemia. Foi declarado pandemia em 1986 pela 39ª Assembleia Mundial de Saúde. É um problema que vem gerando mortes, né, no mundo inteiro. Atualmente responde por 8 milhões de mortes anuais. Aqui no Brasil são 162 mil mortes anuais, são mortes altamente evitáveis. Doutora, e aquele prêmio lá em cima? Esse prêmio ele é um reconhecimento da ONU a um modelo de governança que o Brasil adotou de juntar vários setores do governo, não só a saúde, mas vários setores do governo para compartilhar responsabilidades na implementação da Convenção Quadro para Controle do Tabaco, que é um tratado internacional de saúde. O Brasil foi um dos primeiros países a adotarem esse modelo e vários países vêm buscando aprender um pouco, né, com o Brasil. Comecei a fumar, eu tinha 13 anos e continuei fumando até eu descobrir uma ferida na minha boca, que era um buraco enorme, que era um câncer. Foi na boca e é o mesmo jeito que está essa foto aqui, ó. Mesmo jeito estragou a minha boca, tudo por conta do cigarro. Resolvi parar de fumar e não vou botar mais cigarro na minha boca. E hoje é o último cigarro que eu fumo. Vou jogar esse cigarro fora, para sempre. Os cânceres principais associados ao cigarro são de pulmão, os cânceres de cavidade oral e o câncer de bexiga, além de outros como estômago, intestino grosso, pâncreas e fígado. Então, uma doença que tem um custo social muito alto, um custo psicológico para os pacientes também elevado e, com certeza, parar de fumar é o objetivo do tratamento aqui do INCA. Uma vez identificado que ele é fumante, para o tratamento na nossa unidade. O paciente é abordado inicialmente, a gente faz uma entrevista para saber os hábitos de cigarro, há quanto tempo ele fuma, medir o grau de dependência à nicotina, que a gente faz um teste, que são
que é composto por algumas perguntas e que a gente consegue definir quem tem maior dependência química à nicotina, e propor o tratamento, que pode ser individualizado ou em grupo. Aqui a gente faz o tratamento individualizado, porque as pessoas têm cada doença específica, são muito diferentes. O tratamento a gente aborda de forma mais particularizada com cada indivíduo. Preferencialmente as sessões são semanais, durante um mês. A gente aborda também os pacientes em recaída, o tratamento é realizado, se leva em consideração o tratamento anterior, os sucessos que a gente obteve, as dificuldades, tudo isso é relevante para a gente abordar o paciente que vem procurar o tratamento em situação de recaída. E existe sim jeito. Muitos estudos mostram que são necessárias às vezes mais de 4 tentativas até o paciente conseguir parar de fumar. Então, a recaída é um obstáculo que a gente tem que superar também. Elizabeth, bom dia. Bom dia. Vamos entrar? Bom. Prazer. Fica à vontade. Agora, além do cigarro, nós temos um problema, né? O cigarro eletrônico, as pessoas acham que não faz mal, né? Então elas muitas vezes trocam 6 por meia dúzia, não é isso? Com certeza, e eu acho que essa é a grande questão do cigarro eletrônico. No mundo é uma febre, no Brasil a gente tem a legislação que proíbe a comercialização, que deve ser mantida, Calil, porque nós temos muito a perder. Você imagina 19 milhões de fumantes, como eu mencionei, em vez de querer parar de fumar e se livrar do malefício do cigarro, que é realmente a cessação, vai proteger a saúde dessas pessoas, eles simplesmente resolverem migrar. E outra tragédia, no Brasil, a gente tem uma taxa de iniciação dos adolescentes no cigarro muito baixa. Só que se você lança um produto como o cigarro eletrônico, o que vai acontecer? Uma avalanche de novos usuários. Então, esses dispositivos têm esse apelo de sedução sexual, de tecnologia, de modernidade, com pedrinhas. Isso para você distanciar da ideia do cigarro e promover um dispositivo que, na verdade, tem uma concentração maior de nicotina. O cigarro eletrônico nada mais é do que um modelo moderno de entrega de nicotina, né? Enquanto o outro vem no maço, né, e é um cigarro que é retirado ali, o cigarro eletrônico nada mais é do que um cigarro que também vai entregar nicotina e que vai deixar essa pessoa dependente. Conheço o cigarro eletrônico faz tempo já, nem tinha no Brasil nada relacionado. Eu não sei responder se faz mais ou menos mal, não me pesquiso a fundo sobre esse tema. O dia é muito pesado e, querendo ou não, o cigarro ele dá uma tranquilizada. É um momento também de parar e ir na rua e ver o céu, esquecer um pouco a rotina, sabe? Que seja 5 minutos. Então, tipo, acaba sendo até um hábito e um amigo, né? Vamos dizer assim, né? De uma forma metafórica. Vamos lá. Então, Gabriel, ó, a quantidade de nicotina que você está apresentando aqui, ela é semelhante a que se você tivesse fumado um maço de cigarro por dia. E você me contou que antes você fumava meio maço. Então, sim, isso é cigarro eletrônico. As pessoas consomem nicotina sem perceber. E a nicotina, embora você não tenha monóxido, você tem outras substâncias concorrentes, né, que também provocam dano cardiovascular. E por isso que os estudos mundiais cada vez mostram com mais clareza isso. Cigarro eletrônico está associado a risco de infarto e AVC. Então, assim, de seguro, não tem nada. Eu imaginava que, pelo quanto que eu uso, que a nicotina talvez seria um nível intermediário. E
aparentemente, pelo que a doutora mostrou, é um nível máximo. avançado aí. Semelhante a mais de 20 cigarros por dia. Além do cigarro eletrônico, nós temos outros tipos tão nocivos quanto, né? O narguilé é outro, né? É outro. É outra coisa que, além do que, tem essa questão de você fumar junto, compartilhar vírus, bactéria e tudo mais. Mas, na verdade, são artifícios que a indústria do tabaco fez. Como a publicidade do cigarro é proibida, o jovem não vê o cigarro convencional como um produto atraente, mas essas novas formas, sim. Só que o indivíduo tem contato com a nicotina do tabaco, porque você coloca ali o carvão, o tabaco ali, com vários aromas, ele começa a inalar aquilo e fica viciado em nicotina. Só que como é que ele vai fumar narguilé todo dia? Não dá, né? Aí ele faz a transição para o cigarro convencional. Então é uma forma de você arrebanhar novos adeptos, né? Adictos, melhor dizendo. O narguilé, ele está sendo explorado pelas companhias de cigarro como uma forma de introdução, principalmente no mundo universitário. Então são criados vários restaurantes ao redor de faculdades. Quando você faz uma sessão de narguilé, ela dura de 45 minutos a 1 hora, você consome em fumaça o equivalente a 100 cigarros. Então, o grau de monóxido de carbono que você inala é muito grande e muito tóxico. Então é comum a pessoa ficar tonta depois de 1 hora consumindo narguilé, porque o monóxido de carbono ele gruda no glóbulo vermelho e impede o transporte de oxigênio. Então vai menos oxigênio para o coração, pode provocar arritmia, infarto, vai menos oxigênio para o cérebro, pode provocar um quadro de coma. As pessoas que morrem em incêndios sem se queimar é porque inalaram monóxido de carbono. O uso compartilhado do bucal nessas sessões de narguilé também transmite doenças infecciosas. Você pode transmitir desde hepatite até Covid, tuberculose, e tem várias doenças que são relatadas de transmissão pelo uso compartilhado. Muitas vezes você pega um fumante e ele fala assim, eu fumo há 20 anos, para que eu vou parar de fumar se os efeitos vão continuar? Entendeu? Então mesmo que eu pare de fumar, aos 20 anos o cigarro já comprometeu meu pulmão, tudo que tinha que fazer de ruim já fez. Então por que eu vou parar? Muitas vezes você pega um fumante e ele fala assim, eu fumo há 20 anos, para que eu vou parar de fumar se os efeitos vão continuar? Entendeu? Então mesmo que eu pare de fumar, aos 20 anos o cigarro já comprometeu meu pulmão, tudo que tinha que fazer de ruim já fez. Então por que eu vou parar? Para melhorar a qualidade de vida. Melhora imediato? Muito, melhora rápido, Calil. O interessante é que essas pessoas, quanto mais idade elas têm, mais doenças relacionadas ao cigarro elas têm, são as que percebem, doutor, eu descobri um fôlego extra, consigo subir uma escada, eu parei de tossir. Então, assim, a melhora é imediata em vários aspectos. E uma coisa muito interessante, Calil, que isso é uma pesquisa nossa aqui do INCOR, mostra que o HDL, em 12 semanas sem fumar, recupera a funcionalidade em 35%, ou seja, a capacidade que essa molécula tem de passar na parede das artérias, tirando o colesterol que está depositado, melhora em 35%. Rápido. Muito rápido. E a senhora já fumou, doutora? Já fumei. Não fuma mais? Não, há muitos anos não, mas foi uma dessas histórias, né, da adolescência, em que você está se descobrindo, que você tem um grupo de amigos, que tem aquele comportamento. O adolescente é muito vulnerável a isso, né, no sentido de repetir, às vezes, comportamentos que são de risco, e foi assim, né? E aí aconteceu essa trajetória da dependência, da dificuldade de parar de fumar e depois a decisão de parar de fumar. Eu achava que um dia eu ia acordar e sem vontade nenhuma de fumar. Só quando eu entendi que isso não ia acontecer, que eu ia ter que construir, que eu ia ter que definir um dia para parar de fumar
E a partir dali, que eu ia ter que fazer um enfrentamento àquilo tudo, né, aí eu consegui. Eu venho de um trabalho com as dependências químicas de uma maneira geral e depois eu resolvi focar mais no caso do tabaco, do tabagismo, de ajudar pessoas a pararem de fumar, porque eu vi o quanto que era difícil mesmo, mas eu também vi que era possível parar. O meu pai era fumante, então eu me lembro quando eu tinha 13 anos de pegar um cigarro do meu pai, acender para ver como que era, mas era muito ruim, provocou tosse, é fedido, eu não conseguia entender por que as pessoas insistem em fumar uma coisa tão ruim. O meu pai fumou até os 51 anos quando ele teve um infarto. Então, ele infartou precocemente porque era fumante. Porque 25% dos infartos, 25% dos derrames, eles só são explicados por causa do tabagismo. Se a pessoa não fumasse, ela não teria essas doenças, principalmente quando ocorre precocemente. Eu gosto muito dos meus pacientes. A gente cria muita afinidade. Então, no fim, eu acabo gostando muito dos fumantes. E eu comecei a atender muito fumante já em fase terminal de câncer ou de enfisema. E gente legal, gente, bons pais, boas mães, gente produtiva, gente de bom coração. E eu ficava pensando, nossa, por que eu não tratei dessas pessoas 10 ou 20 anos mais cedo? Porque eu poderia mudar a história da família deles. E aí eu comecei a estudar tabagismo e tentar promover saúde das pessoas através da cessação do tabagismo ou da não iniciação, que é muito melhor você nem começar a fumar. Todo mundo faz essas coisas aí porque são gostosas e porque elas preenchem o tal do vazio existencial, né? A gente já nasce com uma carência, a gente quer voltar para o útero da mãe, que lá era tão mais confortável. E quando você é jogado nesse mundo pelado lá naquela enfermaria, com aquela luz e aquele desamparo, eu acho que esse vazio existencial, para mim, nunca foi suprido. Eu tenho uma oralidade muito grande. Então, a minha compulsividade sempre foi oral. Eu como demais, eu falo demais, eu quero beijar demais. Hoje em dia menos, mas graças a Deus, né? Imaginou? Então eu acho que a gente tem essa voracidade pela vida e o cigarro ajuda a preencher essa angústia existencial. Porque o cigarro, se você pensar, nem é tão gostoso assim. Ele é gostoso no momento que você acende. Depois, eu sempre achava, eu tinha aquela coisa de limpar cinzeiro, nunca fumei no quarto. Eu acho uma coisa insalubre, no fundo, né? Fumar não é um negócio que... Eu vejo hoje em dia as pessoas que vêm me beijar, que acabaram de fumar, têm vontade de dar um soco no nariz, mas você entendeu? Quer dizer, não é um negócio muito... Mas preenche, né? Preenche o vazio. Tudo que preenche o vazio é doce, música, dançar, sexo, até correr, fazer ginástica, tudo dá um pouco de adrenalina e tudo funciona no mesmo lugar do cérebro. Hoje nós temos vários serviços, nós temos o Previfumo na Unifesp, a Santa Casa, o INCOR, existem vários serviços no Cratode que você pode procurar ajuda para parar de fumar, onde você vai receber medicamentos, tem antidepressivos tipo a bupropiona, a reposição de nicotina com adesivo ou com goma ou com pastilha, gratuitamente nesses serviços públicos. E você tem que encontrar um tempo para trazer coisas boas para o seu corpo. Há uma legitimidade muito grande quando a pessoa fala, doutor,
Eu passei horas trabalhando, cuidando de gente doente ou estressado no ambiente do trabalho com meu chefe, me pedindo para entregar o projeto. Aí eu quero parar e descansar um pouco, é a minha chance de sair e fumar o cigarro. Bom, esse tempo é legítimo, as pessoas precisam realmente de um tempinho para se recompor. Mas por que vai se recompor ou se premiar com uma coisa que é nociva, que provoca câncer, que provoca doença? Ela pode ter esses 5 minutos para conversar com um amigo, para relaxar, para fazer um relaxamento de uma maneira mais saudável, se premiar de uma maneira mais saudável, mais criativa. Sempre é tempo para parar de fumar e tem que parar de fumar. Com certeza. E de uma maneira tranquila, né? Eu acho que essa é a grande mensagem. Tem como parar de fumar de uma maneira muito razoável, que as pessoas se sintam bem, consigam deixar de fumar e percebam que a vida é muito melhor sem cigarro. Nós mostramos várias formas de agressão ao seu pulmão, desde o cigarro convencional ao narguilé, ao cigarro eletrônico, que agride o seu pulmão da mesma maneira, ou até mais. O primeiro passo é querer parar de fumar. O segundo passo é procurar ajuda. Lembrando que há décadas atrás, 30% da população brasileira era de fumantes. Atualmente, 9%. Ajude a reduzir essa estatística nos próximos anos. Seria mais chata, careta. Não, sim, parei. Eu medito um pouco, sim, às vezes eu medito. Acontece uma certa epifania quando você adquire novos hábitos, né? Você tem uma nova perspectiva. Isso é uma coisa, assim, comum que acontece com as pessoas. É você ter te clareia um pouco a visão, né? Então eu acho que é uma coisa normal. E eu parei de fumar e de fato, voltei a jogar tênis, voltei a ter hábitos mais saudáveis.